exclusivo. Câmeras de vigilância flagram uma ação estarrecedora. 2 adultos e 3 crianças, aparentemente uma família, pai, mãe, 2 meninas, sugerindo idades entre 8 e 12 anos, além de uma criança de colo, participam de um roubo. Um crime que aconteceu na Urca, na zona sul da cidade. Adultos e crianças, bem vestidos, dando a interpretação de uma família de classe média, agem organizadamente, como se tudo tivessem planejado, como se fizessem isso com frequência. O que dizer? São imagens exclusivas, absurdas, adultos, possivelmente pais, todos bem vestidos, aparentemente de classe média, dando a essas crianças pequenas o pior exemplo que um adulto poderia dar às suas crianças. E como se não bastasse, esses possíveis pais ainda fazem seus filhos participarem do roubo, claramente induzindo as crianças a acreditarem que a ação é uma coisa absolutamente normal. Esse pai e essa mãe, de acordo com a interpretação da imagem, além de criminosos, são 2 adultos que não amam seus filhos. Essa que é a verdade. A mulher participa do roubo do carro com uma criança no colo, enquanto as outras 2 meninas brincam disfarçando, enquanto que o possível pai, que aparentemente finge falar no celular, quebra o carro para depois retirar os objetos com a ajuda das meninas. Ele quebra o carro, nesse instante para você, ali. Olha a imagem. Ele dá a volta, passa pela frente do carro, novamente a imagem. Ele quebra o carro, as crianças brincam na rua, disfarçando, como se estivessem instruídas para isso. O pai quebra o carro, agora ele mete a mão para retirar os objetos de dentro do carro. É uma família inteira participando de um roubo de um carro estacionado na Urca, zona sul da cidade. Observe na imagem. Logo na abertura do programa, imagens estarrecedoras. A mãe com a criança no colo. Agora o pai pega o objeto e leva para o seu carro. A outra criança vai por detrás do carro. Agora a outra criança vai, mete a mão dentro do carro e também sai com o objeto. No sentido contrário, você observa a mãe também, novamente com a criança no colo, o pai ali com o objeto azul na mão. Ele sai correndo, volta para o carro. As crianças estão saqueando o carro com a ajuda dos pais. São imagens exclusivas, estarrecedoras. Uma família inteira, aparentemente de classe média, roubando, atacando, saqueando um carro estacionado na Urca, zona sul da cidade. 2 meninas, aparentemente com idades entre 8 e 12 anos. São imagens exclusivas para você, imagens de uma câmera de vigilância, um carro estacionado na Urca. Você que está chegando agora, ligando no Brasil Urgente Rio, é exatamente isso que você está vendo. 2 meninas, 2 crianças, bem vestidas, com a ajuda dos pais, os pais evidentemente participando diretamente disso. Crianças correm pela rua, disfarçando para não chamar a atenção, enquanto que o pai agora, no celular, de maneira disfarçada, passa pelo carro, olha para dentro do veículo, observa o que tem dentro do carro. Vai quebrar o carro, olha a imagem para você. Ele volta, observa, ele vê se está tudo seguro, se pode cometer o crime com a ajuda da sua família, com a ajuda de 2 crianças, com a ajuda de uma mãe que está com uma criança no colo. Agora ele vai quebrar o carro, vai dar uma pernada na porta do carro, no vidro do carro. Ele finge falar ao celular, as crianças brincam na rua para não chamar a atenção. São imagens estarrecedoras, absurdas. Olha a mãe de vestido, pessoas muito bem vestidas. Esse crime aconteceu na Urca. As crianças ali brincam, pulam, 2 meninas, e o pai finge falar no celular. Olha lá, com a maior tranquilidade, desfaçatez. Olha lá, mete o pé. Tá metendo o pé, vai quebrar. Volta. É impressionante. É na sequência do Brasil Urgente Rio, a voz do povo do Rio no ar. Vamos avançar nesse tema, vamos avançar nesse assunto, vamos adiante nessa questão.
O Cidadão em Foco, você na lente da notícia. Reportagem completa para você na sequência. Nossas câmeras, nossos repórteres em pontos estratégicos, no melhor ângulo, para o melhor detalhe dessa notícia. Girando reportagem, equipe mobilizada, falando sobre o roubo da família Metralha. Na Urca, Natasha Franco. Boa tarde, Natasha. Boa tarde, Fábio. A gente está aqui na Praia Vermelha, que fica bem ao lado da Urca, onde aconteceu esse furto. E a gente vai conversar daqui a pouco com Beto Guedes, que é diretor teatral e foi vítima dessa família Metralha. E assim como você, Fábio, todos os nossos telespectadores, ele também se surpreendeu quando viu as imagens. Ele achou que tinha sido furtado por uma quadrilha comum, né, por bandidos comuns. E quando viu que era uma família inteira, ele também ficou surpreendido. Daqui a pouco a gente volta com esse caso. Para você ter uma ideia, Fábio, ele estima que o prejuízo tenha sido de mais de R$4 mil. Uma família inteira saqueando um carro na Urca. Adultos, crianças, uma mulher com uma criança no colo. Marcio Meli, meu diretor, eu sei que a gente não combinou isso anteriormente, mas dá para colocar novamente aquele vídeo de abertura? Dá para colocar? Só para quem está chegando agora. Telespectador que ligou agora a televisão, está ligando no Brasil, Gente Rio, está vendo o Fábio Barreto. Está querendo saber o que está acontecendo. Fábio, o que está vendo? Então, olhem só o que está acontecendo. Coloca a imagem, coloca o vídeo. Exclusivo, daqui a pouco matéria completa, Thaís Dias. Na sequência para você, Natasha Franco ao vivo, direto da Urca. É o Brasil, Gente Rio, começando agora para você. Não perca esta matéria. Vamos debater esse assunto, vamos nos alastrar em relação a essa situação triste, caótica, que acima de tudo fere a dignidade da família brasileira. Daqui a pouquinho na sequência para você. Vamos ver agora imagens absurdas. Imagens da família Metralha, o flagrante de um casal com 3 crianças, sendo uma de colo, participando do furto de um carro na Urca. Um carro é saqueado por essa família. Reportagem, Thaís Dias. Desce a tela aqui novamente do Brasil, Gente Rio. E vejam esta matéria, é estarrecedora. Vai. O carro da vítima está à direita do vídeo. Agora repare bem na chegada deste veículo. Ele para no meio da rua com o pisca-alerta ligado. É o ponto de partida para o crime. No mesmo instante, uma mulher aparece a pé, junto com uma criança que pode ser sua filha. A menina olha pelo vidro do carro estacionado. A suspeita também. Elas se afastam até que aparece uma segunda criança correndo. A mulher continua olhando os carros. As meninas brincam ao lado da suspeita no meio da rua como se estivessem em um passeio de família. Em seguida aparece um homem, de camisa listrada, falando ao celular. Ele olha ao redor do veículo. Gesticula como se realmente falasse ao telefone. Todos seguem para a parte de trás do veículo estacionado no meio da rua, que ainda está com o pisca-alerta ligado. A mulher volta para o carro do diretor teatral Beto Guedes, olha e sai. Ninguém passa pela rua. O homem aparece novamente. A possível mãe das meninas agora está com um bebê no colo. São 3 crianças na cena do crime e elas parecem se divertir. Pulam, dançam. A família ronda o veículo da vítima. Gesticula como se quisesse disfarçar. Depois de 3 minutos no local, o pai coloca o pé na porta, quebra o vidro da janela e sai. As crianças continuam brincando no meio da rua. Enquanto isso, o homem começa a tirar os objetos de dentro do carro. O criminoso chega a enfiar o corpo dentro do carro para tirar os pertences e carrega agora uma caixa para o carro deles. As crianças também levam os objetos roubados. Uma delas chega a entrar no veículo da vítima. E olha só, logo depois sai com um óculos furtado no rosto. Até que quando o carro já está vazio, a mãe fecha o porta-malas e todos vão embora. O crime aconteceu no último dia 6, quase 11 da noite. Beto, que estima um prejuízo de R$4 mil, conta que se surpreendeu ao descobrir que foi alvo desta família Metralha. Primeiro a gente vai para o estereótipo, acha que é um bandido, acha que é um mendigo, e chega lá e se depara com uma família tipicamente comum. E aí a indignação é de saber que um calhorda desse tem a tutela de crianças e que para elas estão crescendo dessa forma, elas acham que aquilo ali é uma coisa absolutamente normal. Para ele, a ação parecia coreografada. As coisas são tão orquestradas que a gente entende que não é a primeira vez que aquilo ali acontece. Ou seja,
2 bandidos com 3 crianças, com a tutela de 3 crianças, formando novos bandidos. Isso é o que mais me preocupa. Foi essa câmera de segurança que flagrou a ação dos criminosos aqui na rua Urbano Santos, no bairro da Urca, considerado um dos mais seguros do Rio de Janeiro. Aqui nesse bairro fica um complexo militar, fica também o Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos mais famosos. O carro do Beto estava bem aqui, bem nessa vaga, no momento em que foi assaltado. Os assaltantes pararam o carro um pouquinho mais à frente, próximo à Avenida Pastera, principal rua aqui do bairro da Urca, ali em frente o Instituto Benjamin Constant. Os assaltantes, aquela família de criminosos, parou bem ali na frente, deu uma circulada próximo ao carro e aí sim cometeu essa ação. A polícia agora quer usar essas imagens das câmeras de segurança para tentar identificar essa família e aí sim punir os culpados. Depois da triste surpresa, Beto agora mudou o jeito de encarar as pessoas. Qualquer família lá, o senhor lá engravatado, com as crianças muito bem vestidas, vai me causar um pé atrás, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que vida é essa que nós estamos vivendo? Aonde queremos chegar? O que está acontecendo com as pessoas? Qual é o objetivo da vida? Quando gritamos contra o crime, quando gritamos contra a corrupção, quando gritamos contra a roubalheira que assola esse país, muitos esquecem que todas as mazelas da sociedade são produzidas no seio de famílias desestruturadas. E se esta é uma família desestruturada. Os ladrões, os assaltantes, os criminosos, os assassinos, os políticos que roubam, não são seres produzidos do nada. Eles são o produto de uma parcela de uma sociedade desestruturada. São pessoas criadas em lares desestruturados, desequilibrados, sem exemplo positivo, que se espelham em seus criadores. Instrução, minha gente, não significa educação. Educação não significa poder econômico, classe social. Ser rico ou ser pobre não difere ninguém da educação, do caráter, do aprendizado. Não adianta crianças instruídas nas melhores escolas, nos melhores ambientes, com conhecimento intelectual, se elas não tiverem em casa a base do amor, a base da educação sólida. Aí você que está em casa vai me perguntar assim, mas Fábio, por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com este roubo, com essa imagem? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Minha amiga dona de casa, o senhor, a senhora, meu amigo de todos os dias. Por quê? Porque simplesmente o que estamos vendo nessas imagens absurdas são pais bem vestidos, aparentemente de classe média, dando aos seus filhos pequenos o pior exemplo que um pai e uma mãe poderiam dar às suas crianças, se é que estamos falando de uma família. Que não seja uma família, mas tudo indica que é uma família. Basta olhar as imagens, analisar as imagens. E como se não bastasse, esses pais ainda fazem seus filhos participarem do roubo claramente induzindo as crianças a acreditarem que a ação é uma coisa absolutamente normal. Esse pai, essa mãe, esse homem, essa mulher, de acordo com a interpretação da imagem, além de criminosos, são 2 adultos que não amam seus filhos. Não amam porque, se amassem, primeiro não roubariam. E segundo, ainda que se roubassem, ou roubassem, sabe-se lá o quê, jamais cometeriam um delito em frente e com a participação dessas crianças. E se a gente prestar ainda mais atenção, eu concordo lá com o rapaz, com a vítima, o dono do carro, se a gente prestar ainda mais atenção no vídeo, vamos perceber que a ação é orquestrada. Tudo é combinado com as crianças, que mostram terem sido orientadas a pular e a brincar no meio da rua, em frente ao carro, para tirar a atenção de qualquer pessoa que pudesse passar pelo local no momento do roubo. E no ápice dessa história, que tem requinte de calamidade, perplexidade, estarrecimento, a aberração surreal aumenta quando a gente vê o tempo todo a mulher com a criança no colo. Olha a imagem ali, a mulher com a criança no colo. Tá ali, ó, no canto esquerdo do seu vídeo. Agora ela saiu um pouco. Olha o pai, as 2 meninas.
Então eu volto a dizer o que eu falei lá atrás. Educação está em casa. Educação está em casa. Exemplo está em casa. E esses pais, além de ladrões, roubam de seus filhos a possibilidade da educação. Precisam ser punidos, responsabilizados inúmeras vezes, com a perda imediata da guarda dessas crianças. Eu não estou sentenciando, mas eu volto a dizer aqui que ainda que os pais sejam ladrões, envolver os filhos, envolver crianças, é um crime bárbaro, tão grande quanto agredi-las fisicamente. Porque a agressão, nesse caso, é um espancamento moral. São crianças submetidas a um sofrimento que possivelmente vai traumatizá-las para sempre, vai formar o caráter. Porque é aquilo que eu falei, qualquer juiz tira a guarda na hora. E uma vez tirada, começa o processo de sofrimento para as crianças que ficarão para sempre com o pior exemplo que um adulto poderia dar. Então, minha gente, voltando ainda mais lá no início, o problema desse país, se a gente ainda avançar nesse debate, está exatamente no exemplo desses pais. Eu não estou generalizando, mas em famílias desestruturadas que chegam a esse colapso, que chegam ao inimaginável, que chegam ao despropósito do inconcebível, o exemplo desses pais mostra que precisamos recomeçar do zero. Porque não existe escola no mundo que faça essas crianças tirarem de suas mentes o exemplo que está em casa. Eu vou avançar ainda mais nesse tema, nessa questão, porque as pessoas não param de telefonar para cá. Nossas linhas estão congestionadas, as pessoas estão querendo ver mais essas imagens. Vamos avançar então nesse debate. O Facebook já está realmente com inúmeras mensagens. Eu chamo agora a Natasha Franco, está ao vivo, e ela está ao lado da vítima, do dono do carro. Fala comigo, Natasha. É isso mesmo, Fábio, a gente volta agora ao vivo aqui da Praia Vermelha. Eu estou com o Beto Guedes, que foi a vítima dessa família metralha. E, Fábio, tudo que você falou é mais ou menos a opinião do Beto, que agora está muito mais preocupado, não só com a perda material dele, mas muito mais preocupado com as crianças, não é isso, Beto? É verdade, Natasha. Boa noite, Fábio. É assustador saber que dois infelizes, né? Dois pais desses, um pai e uma mãe, têm a tutela de 3 crianças, de 3 menores, e isso pode causar uma perda inestimável para o futuro dessas crianças. Então isso é bastante preocupante, bastante. Agora, você se surpreendeu bastante quando você viu o carro, você chegou a passar mal no dia, porque tudo seu sumiu, né? Sumiram roupas, aparelhos, você ficou completamente surpreendido com aquilo. Sim, foi assustador. Eu chego no carro, o carro foi arrombado, os vidros quebrados e equipamentos cenográficos, roupas, aparelhos eletrônicos, e me deparo com aquela situação. Ao primeiro momento, eu imagino que fosse um mendigo, um ladrão de rua, um dependente de crack, mas não. Quando eu vou ver as imagens, é uma família de comercial de margarina. Então isso realmente é assustador. Fábio, perguntas no estúdio? Beto, sua colocação agora, essa última colocação sua aqui virada para a câmera 1, é realmente de acordo com o que eu penso, família de comercial de margarina. É uma coisa impressionante. Impressionante. Agora, Beto, qual foi a sua reação, meu amigo, assim que você viu as imagens pela primeira vez? Porque aquilo que você falou, carro arrombado, saqueado, quebrado, a gente vai pensar no quê? No máximo um ladrão ou um motoqueiro, 2 motoqueiros pararam, quebraram, roubaram, furtaram, enfim, foram embora. Né? Quando você se deparou com as imagens, eu quero que você interprete para mim agora o seguinte: qual foi a sua primeira reação ao ver as imagens? Fábio, num primeiro momento eu tenho o pré-julgamento, antes do conhecimento das imagens, que, como você citou, que poderia ser qualquer ladrão, poderia ser um dependente de crack, um morador de rua. Até aí
aceitável. Quando eu vejo as imagens pela primeira vez, que eu vejo que é uma família dita, uma família comum, com a estrutura de pai, mãe, crianças envolvidas, aquilo me gera uma situação extremamente desagradável. Eu me senti mal, tive que recorrer a médicos e assustador pelo fato de ter 3 menores, as 2 menininhas que ajudam, né, as 2 crianças que ajudam na ação, mais um bebê no colo na ação desses 2 vagabundos, né? Ô Beto, em algum momento você ouviu alguém aí na Urca comentar alguma coisa a respeito dessa família? Enfim, a Urca é um bairro muito pequenininho, para quem não sabe, é como se fosse a Ilha do Governador guardada as suas devidas proporções, né? Todo mundo se conhece na Urca, as famílias se conhecem na Urca, né? Alguém da padaria, da farmácia, enfim, da banca de jornal, alguém em algum momento conhece, reconhece ou comentou alguma coisa a respeito dessa família, ô Beto? Não, eu não tenho, Fábio, nenhum conhecimento nesse sentido de que alguém conheça essa família, e vale lembrar que a ação orquestrada, como eu repeti na matéria anterior e você reafirmou aí, ela é tamanha, ela é tão boa, a forma como ela é feita, ela parece realmente uma cena de cinema ou de teatro, que eu te garanto, cara, que você ou eu ou qualquer pessoa que passasse naquele momento ali, jamais duvidaria que aquilo ali se tratava de um arrombamento, de um roubo. A coisa é muito natural, você percebe a festa, a brincadeira que as crianças fazem, e obviamente orientadas por eles, sim, então não tem como desconfiar de uma situação dessa. Ô Beto, mais incrível é aquela criança também que pega o teu óculos e coloca o óculos e sai brincando, né? Como se fosse a coisa mais natural. Quer dizer, isso mostra a naturalidade, isso mostra a maneira com que essas crianças realmente, ao que parece, viu, telespectador, fazem isso com muita tranquilidade, né? Como se já fizesse isso há muito tempo. É verdade, é verdade. Essa cena do óculos aí é pavorosa. E, Fábio, me arrisco a dizer, não sou nenhum especialista, apenas sou um cara das artes, do teatro, me arrisco a dizer que não é a primeira vez que eles fazem essa ação. Porque, dada a naturalidade de como a coisa acontece, fica muito, muito visível de que já é uma coisa cotidiana. Me arrisco a dizer que não foi o primeiro. Agora, caríssimo telespectador, deixa eu só fazer mais uma pergunta ao Beto. Hein, Beto? Aqui para mim, por favor, isso. Quanto você perdeu nessa história toda, né? O que foi roubado de dentro do seu carro? Cara, o somatório geral, assim, das coisas, ela chega em torno de R$4.000. Equipamentos cenográficos, 4 mil. Muita coisa. Equipamentos cenográficos, figurino, aspirador de pó, ventilador, 80% das minhas roupas. Eu repito, 80% das minhas roupas foram levadas, porque eu tinha ido passar o dia na casa da minha mãe, levei as roupas para lavar lá, e aí tinha 80% das minhas roupas dentro do carro. E, Fábio, tem uma curiosidade, quando o Beto foi procurar essas imagens, né, que a gente viu tantas vezes agora, ele foi atrás de pessoas, vizinhos, para ver se alguém tinha filmado toda a ação. Ele encontrou uma pessoa, essa pessoa demorou um tempo para encontrar essas imagens. Quando essa pessoa ligou para ele, Fábio, a ligação era exatamente essa: Beto, foi uma família feliz que furtou o seu carro. Impressionante, impressionante. Agora, Beto, qual a posição da polícia até agora, hein, Beto? Por favor, explique para o nosso telespectador. As pessoas em casa estão estarrecidas, perplexas. Os telefones aqui não param, Pessoas estão assim, em pânico, porque realmente coloca a gente em pânico. Porque é aquilo que eu falei. O que está acontecendo com esse mundo? Hein, Beto, qual é a posição da polícia? Eu, graças a Deus, eu estou tendo uma boa assistência, estive na delegacia, inclusive hoje à tarde, o delegado me recebeu e as investigações continuam. Eles estão tentando reaver imagens de outras casas para ver se conseguem, enfim, localizar o carro através da placa, e o delegado falou para mim assim: olha, vamos confiar que eu acredito que logo, logo a gente vai estar pegando eles. Eu quero pedir aqui, Beto, desculpa te interromper, eu quero pedir aqui uma posição da delegacia, da 10ª Delegacia de Polícia aqui de Botafogo, que entre em contato conosco, o delegado. Por que não? Entre em contato conosco, delegado, por gentileza, estamos aqui para atendê-lo, para fazer com que o seu trabalho possa ser divulgado no sentido de prestar realmente à sociedade um posicionamento a respeito disso, porque nesse momento essa família pode estar atacando novamente. Não é questão só do ataque, não, é o fato de usar crianças. É o que é mais estarrecedor.
O bem material, por mais que seja alto, o Beto ainda vai conseguir recuperar. Agora, a dignidade dessas crianças dificilmente será recuperada. A dor, o sofrimento, o que esses adultos estão fazendo com essas crianças é um crime que merece prisão perpétua. É um crime que a nossa lei fraca e omissa com certeza não prevê. Porque é um crime, não tem adjetivo aqui para a gente tentar nomear o que é um crime dessa natureza. Como o Beto falou, é família de comercial de margarina, família feliz. Olhem para essas imagens, você que está chegando agora aqui dentro do Brasil, Gente Rio, percebam essas imagens. Uma família com 3 crianças, uma mãe com uma criança no colo. Uma mãe com uma criança, uma mulher com uma criança no colo. Olha o pai, de maneira disfarçada. Ele passa pelo carro, observa, finge falar no telefone celular. Ele dá o alvo. Olhem essas cenas. Percebam se a minha indignação aqui não tem toda a razão de ser. Vejam aquelas crianças no canto esquerdo da sua televisão pulando, a mãe com a criança no colo, uma mulher com uma criança no colo. As crianças brincam na rua de maneira disfarçada para não chamar a atenção. O pai passa uma vez, passa 2 vezes, observa, vê o que tem dentro do carro. Ah lá, gesticula, gesticula. As crianças começam a pular agora no canto esquerdo da sua televisão, observe. Crianças bem vestidas, olha lá, o pai agora dá uma pernada na porta do carro, vai quebrar o carro. Vai quebrar lá. Observe. Quebrou, voltou, fingiu, disfarçou, retornou. A criança brinca lá, a criança levanta as mãos para os céus, como se o pai estivesse fazendo a coisa mais divertida e mais bacana do mundo. Observem essas imagens. Olha a criança metendo a mão dentro do carro, quase que colocando o corpo dentro do carro para roubar, para tirar os equipamentos, R$4.000 de prejuízo para o Beto. É uma família roubando, atacando, saqueando um carro na Urca. Meninas aparentemente com idades entre 8 e 12 anos, bem vestidas. Uma mãe observando tudo com a maior tranquilidade, com uma criança no colo. Olha o pai roubando, entrega o produto do roubo agora para outra criança que sai e leva para um outro carro. Do lado esquerdo da televisão você observa que o carro da família está com o pisca-alerta ligado. Tem um Fusca parado ali, você observa a luz do pisca-alerta refletindo no capô do Fusca. Enquanto as crianças correm, a menina pega o óculos do Beto, olha lá, botou o óculos e sai correndo. É uma imagem absurda, surreal. Agora passa o menino de skate depois, coitado, também nem viu mais nada. Nem eu iria desconfiar. Eu acho que nem um delegado de polícia, se estivesse passando ali como pedestre, como cidadão, iria desconfiar. É uma coisa inacreditável. Oi, Beto, fala comigo, Beto. Fábio, acima de qualquer suspeita. Sim, acima de qualquer suspeita. Exatamente, acima de qualquer suspeita, meu telespectador. Pode falar, por favor, Beto, fique à vontade. É muito orquestrada. É muito orquestrada. Se eu passo nessa hora e não é o meu veículo, se você passa nessa hora e não é o seu veículo, jamais você ou eu ou qualquer outra pessoa desconfiaria, porque a coisa é tudo muito natural, cara. É tudo muito natural. Pelo amor de Deus, alguém precisa salvar essas crianças. Aquilo que você já falou para mim aí é o que mais vale para mim nesse momento. O prejuízo financeiro, vou correr atrás. Eu tive dignidade na educação que minha mãe me deu para que eu corresse atrás dos meus objetivos, mas essas crianças precisam ser salvas. Elas precisam ser salvas. Imediatamente, o quanto antes. O Beto... Oi, Natasha, fala. Pode falar, Natasha, por favor. O Beto estava me contando aqui que ele reviu e viu essas imagens diversas vezes e ele percebe que são as próprias crianças que vêm olhando os carros no meio da rua. Elas vão olhando carro por carro para saber o que tem dentro. São as crianças que fazem isso. Por isso ele fica tão impressionado com isso, não é isso, Beto? É verdade. A gente percebe nas imagens que 3 carros antes do meu, eu, como já olhei diversas vezes, Fábio, eu conheço as imagens melhor do que qualquer pessoa. Sim, então, 3 carros antes do meu, eu percebo que a família vem olhando, botando a mão no vidro e olhando carro a carro. Quando uma das crianças vê que no meu carro tem bastante coisa no banco e na mala, ela aponta para o pai e diz ali, chegamos ao local, é esse o carro. Ou seja, são instruídas
são orientadas. Tá claro nas imagens? Sem dúvida. Eu não preciso ser especialista aqui para dizer que tá claro nas imagens que esse pai, que essa mãe, que esses adultos, que esse casal, de fato, esse casal orienta essas crianças a cometerem o ilícito. Olha essas imagens, telespectador, meu amigo, minha amiga, senhora dona de casa. A senhora concorda comigo agora quando eu falo que a estrutura da sociedade brasileira não está na escola, está sim na educação? Educação em casa, instrução na escola. A estrutura sim está na escola, a educação está na escola. Mas a instrução começa no âmbito familiar, no ambiente da família, no exemplo que o pai e uma mãe podem dar para os seus filhos. E se a sociedade brasileira está degradada, se a política brasileira está essa porcaria toda que a gente vê, se cada vez mais o homem não tem compaixão para com o seu semelhante, se cada vez mais políticos estão metendo a mão em pessoas que estão morrendo na fila dos hospitais, é porque algo está errado dentro da casa de alguém. É porque algo está errado dentro da casa de um pai e de uma mãe. Eu não estou generalizando, mas eu estou dizendo que algo está errado. E começa no seio familiar. E quando a gente vê uma mãe e um pai numa situação dessas, a gente percebe que educação nunca teve poder econômico. Educação não tem credo. Educação não tem sexo. Educação não tem classe social. Educação é uma coisa básica, independentemente da condição do qual você vive. É estarrecedor. Olha, eu confesso a vocês, eu tenho que dizer isso de novo aqui. Eu acho que eu já vi de tudo na vida, não vi absolutamente nada ainda. É aquele camarada lá, esmurrando um cachorro dentro de um pet shop, agredindo os animais, coitados. Famílias saqueando um carro, roubando um carro. Olhem essas imagens. Você que está ligando agora, você que está chegando agora aqui dentro do Brasil, Gente Rio, eu vou explicar novamente a situação para você. Uma família, 3 crianças, 2 meninas aparentemente com idades entre 8 e 12 anos, 2 meninas orientadas por um casal de adultos. Observem, possivelmente pai e mãe, roubando, saqueando um carro na Urca, na Zona Sul. E o pior, a mãe, olha lá, com o produto do roubo. A criança correndo, as crianças brincam, disfarçam. É uma coisa impressionante, a mãe com a criança no colo. A menina olha pelo vidro do carro, a mãe também, elas se afastam. Aparece a segunda criança, olha o pai. A mãe olha também para dentro do carro. As meninas brincam ao lado da mãe, no meio da rua, como se fosse normal. Tudo orquestrado, tudo visivelmente combinado. Uma família bem vestida, muito bem colocado pelo Beto, muito bem colocado. Família de comercial de margarina, família feliz. Beto, obrigado pela sua participação, viu, Beto? E vamos avançar nesse caso, nessa questão. Agradeço. Eu que agradeço aí a colaboração e faço um apelo para todas as pessoas que estiverem vendo, e se alguém reconhecer, por favor, liguem para o Disque Denúncia e ajudem essas crianças a serem salvas, é isso. Obrigado, Beto, obrigado, Natasha Franco. Beto, o espaço aqui é seu, hein? Tá aberto, hein? Qualquer hora, estamos aqui para avançar nessa questão, matéria exclusiva do Departamento de Jornalismo da TV Bandeirantes. Obrigado, gente.